Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, temporada 2024, que visa dar suporte a este evento tradicional, tão esperado da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Este ano estamos abordando uma lição muito interessante, estamos falando sobre propósitos da vida cristã, analisando a vida do profeta Daniel. Hoje teremos a última aula, a análise da última aula será uma aula especial. Fique com a gente, nós vamos aprender muito sobre a palavra do Senhor. Então vamos começar, vamos orar juntos e pedir a graça de Deus para nos guiar neste momento tão especial de estudo da palavra do Senhor. Pai bendito, Pai de amor, nós te damos graças por esta oportunidade tão abençoada, tão feliz, e pedimos que o teu Santo Espírito nos oriente e nos guie, Senhor, através da tua palavra, para que aquilo que for tratado aqui glorifique o teu nome e edifique a nossa fé. Se conosco, nós te oramos, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, chegamos à última aula das lições do Simpósio de Doutrinas Bíblicas deste ano de 2024. Aqui tem em minhas mãos o exemplar da revista desse simpósio. Certamente você já adquiriu o seu, se não, faça correndo, tá? Estamos estudando sobre os propósitos da vida cristã, baseados os estudos na vida do profeta Daniel, extraídos do livro do profeta Daniel, somente a sua parte histórica. Já analisamos 6 lições: o propósito de manter a identidade, o propósito de viver pelo sobrenatural, o propósito de ser um fiel adorador, o propósito de ser a voz de Deus, o propósito de manter a comunhão com Deus, o propósito de vencer os combates espirituais, e esta última lição abordará sobre o seguinte tema: o propósito de perseverar até o fim. Maravilhosa essa lição, vamos aprender muito hoje sobre a palavra de Deus, e para isso contamos aqui com a presença ilustre dos pastores da nossa igreja, pastor Jefferson, aleluia, que está aqui. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor. Prazer muito grande recebê-lo outra vez. Prazer é nosso. E temos aqui também o pastor Walter Rabelo, missionário dessa igreja, que hoje coopera aqui com o nosso pastor, em uma das áreas aqui da nossa capital. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor. Um prazer enorme estar aqui ajudando. Amém. E já vamos entrar na discussão do assunto, né? Na temática nossa desta última aula. Como hoje é a última aula, pastores, hoje é a última aula que vamos analisar, nós queremos começar pedindo a cada um dos pastores uma impressão, a impressão de quem era o profeta Daniel. Quando fala sobre Daniel, o que vem à mente? Qual o exemplo? Qual a história? Qual o legado? Eu queria que o senhor, começar aqui pelo pastor Walter, dissesse para os nossos irmãos, para a nossa audiência, quem é Daniel para o senhor? Um resumo pelo livro que marca a minha vida é aquele crente que, não obstante a distância geográfica do templo, do convívio da sua religião, né, com os de sua nação e tal, se mantém firme, né, íntegro diante de Deus, em todos os sentidos. E uma expressão que resume no próprio livro isso é quando vem o querubim e diz: tu és muito amado, né? Quando foi responder a oração, né, veio trazer resposta à oração, ele diz: porque tu és muito amado. Uma impressão do céu, né? Uma impressão do céu. Sobre um homem na terra. Quando eu leio isso, eu digo: meu Deus, desafia a nós, né? Desafia a nós. Desafia a nós. Pastor Jefferson, aleluia. Daniel, o que vem à sua mente quando se fala sobre o profeta Daniel? Pastor, como disse o pastor Walter, é desafiador, não é? É até difícil a gente falar desse servo de Deus, porque na verdade ele conseguiu agradar a Deus. Eu acho que o que Deus esperava da nação de Israel encontrou em Daniel. É isso. Né? Alguém que realmente o conhecia e manteve uma comunhão com Deus desde jovem até a velhice, né? Aí é desafiador, né? Porque a gente não vê nenhum deslize na vida de Daniel, a gente vê
O mesmo Daniel. O mesmo Daniel, como diz no capítulo 6, né? Então, o mesmo Daniel. Essa expressão eu fiz questão de mencioná-la porque é uma expressão que o senhor gosta. Eu aprendi a amá-la com o senhor. E nesse contexto, me permita, pastor Jefferson, pastor José, é que tanto é assim, né, do mesmo, que parece que tudo acontece naquele mesmo período da chegada dele lá, né? Mas não, né? Ele chegou ali um adolescente e quando termina o livro ele já é um ancião. Um ancião e passou por 3 grandes reis, né? Exatamente. E manteve a mesma identidade, quer dizer, o mesmo propósito. Realmente é um exemplo de vida a ser seguido, ser imitado e, assim, causa um certo temor, porque se a gente for colocado na balança, Daniel e a gente aí a coisa pesa um pouquinho. Graças a Deus vivemos na dispensação da graça, mas a graça também nos responsabiliza ainda muito mais, né? Muito bem. Começamos bem essa lição. E para você, quem é Daniel? Qual é a impressão que ele causa na sua vida? Isso é um tema a ser pensado. Vamos à lição. A 7ª lição fala sobre o propósito de perseverar até o fim. E essa lição vai falar sobre 3 coisas principais, pastores. Preservar o caráter, preservar o Espírito Santo na vida e preservar a esperança. Eu vou me deter um pouquinho aqui na introdução, porque eu gostei muito da introdução da lição. Eu vou ler a introdução, depois eu vou me reportar ao senhor para fazer algumas perguntas. Na conclusão de nossa singela análise dos episódios ocorridos na vida do profeta Daniel e narrados em seu livro, vamos enfocar sua perseverança no propósito de ser leal ao Senhor. Aprenderemos que ele jamais negligenciou viver de forma piedosa, mantendo acesa a centelha do Espírito em seu coração e alimentando a esperança em relação ao povo de Israel e à sua própria vida. Daniel jamais deixou de crer, nunca deixou de adorar, preservou sua comunhão com os céus e perseverou nos desígnios que Deus colocou em seu coração. Sua vida é um exemplo de firmeza, conduta e pureza, um paradigma para todos aqueles que desejam agradar ao Senhor. O eco da voz do homem vestido de linho que apareceu à margem do rio Hidekel ressoa em nossos corações nesses últimos tempos. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Pastor Walter, depois dessa leitura, eu queria que o senhor fizesse uma análise do caráter, a preservação do caráter. Daniel se manteve um homem de um caráter cristão, um homem amante de Deus. Então, qual a importância do caráter cristão na vida da gente hoje? Quando nós lemos o livro de Daniel, pensando nele em Babilônia, é a Babilônia diferente e bem distante do tempo de Hammurabi, né? Mais de 1000 anos antes, a Babilônia era de um contexto sociocultural e religioso diferente deste que agora estamos aí vendo Daniel e demais cativos ali. É uma Babilônia muito mais politeísta, muito mais devassa e, enfim, um contexto completamente diferente e um retrato desta Babilônia, desse período aí, nós temos em Abacuque capítulo 1. É o próprio Deus dizendo como eram eles, quando Deus disse a Abacuque que os levaria para trazer aquele castigo sobre o povo de Israel. Então, muita violência, imoralidades, idolatria, entre outras coisas mais. E aí chega Daniel, não por decisão própria, como todos sabemos, né? Levado como parte de cativos e como um jovem ali com a liberdade de viver como qualquer babilônio, sem que ninguém o restringisse. Mas ele já chega ali com marcas indeléveis da sua fé, do seu comprometimento com Deus como um judeu, né? E apegado à vida de piedade. É lindo quando ele diz lá ao encarregado dos jovens, Aspenaz, eles não nos obriguem a contaminar-nos, né? O caráter, o comprometimento com Deus, com a sua palavra. E a partir dali, que inclusive nós vemos uma declaração de fé muito linda dele ali, né? Ele diz,
façam um teste conosco, dando-nos a comer legumes apenas e a beber água, que vocês verão. É uma demonstração de fé, além daquele comprometimento, fé. E foi assim, né, uma convicção muito linda, né? Muito linda. E estamos falando de um jovem, né? Que, segundo alguns, tinha ali uma média de 17 anos. Mais ou menos, é uma idade que se imagina que ele se imagina. Mas está com essa convicção, esta fé, essa determinação. E Deus honrou em meio a toda aquela situação ali. Não se envaideceu por ir trabalhar no palácio, estar dentro de um grupo seleto, porque no capítulo 1 nós lemos que ele foi selecionado entre os que já reuniam vários requisitos, né, para que fosse até ali. Mas isso para ele não era o mais importante. Nós vemos durante todo o livro e a sua vida, até ancião, que o mais importante era a comunhão com Deus. Alguém já disse que caráter é o conjunto dos nossos valores, aquele que a gente tem como valioso para nós. Valioso. Então, o que era valioso para Daniel? Sua comunhão com Deus, sua fé, seu povo. Isso. E disso ele não abria mão. Não abria mão. Parece que estamos vendo até assim uma pessoa olhando de fora do seu contexto, né? Obstinada. Porque quando chega aquela sentença, não se pode orar, nem Deus. Verdade. É como se entrou num ouvido, saiu no outro, assim, em mim não tem nada. Não mudou o seu valor em relação a Deus e a oração. Não. Eu achei interessante aí, só corroborando com esse pensamento, pastor, da leitura que o senhor fez da introdução, que a primeira parte diz assim, ele perseverou no propósito de ser leal ao Senhor. Isso. A lealdade ao Senhor. Quer dizer, isso aí é demonstração de caráter, é um valor muito grande, né? Para ele. Que o senhor diz aqui, porque na lição a gente vê dizendo aqui que os valores dele eram o seu Deus, o seu povo, a sua pureza e a sua comunhão. E disso ele não abriu mão. Não abriu mão de forma nenhuma. Ele não trocou esses valores por outros, né? Não. Ele preservou. Se o caráter é o conjunto dos valores, ele preservou os seus valores. E aí lhe dá o direito de ouvir: tu és muito amado. Que lindo isso. Glória a Deus. Eu queria aproveitar, pastor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que eu sei que o senhor vai gostar da observação, porque eu digo isso porque eu convivo com o senhor diariamente, né? Trabalho como pastor, e sempre vejo eu falando. Daniel, quando chegou em Babilônia, foi atacado, né? O pastor Walter citou aqui uma terra violenta, idólatra, imoral, prostituída, pecadora, e aí Daniel foi inserido naquele contexto. Ele foi inserido em Babilônia. Mas a influência de Babilônia, ela não venceu a influência de Jerusalém, que Daniel tinha em sua vida. A gente faz um paralelo com isso nos dias atuais. Babilônia como símbolo do mundo e Jerusalém como símbolo do céu. Então, Daniel conseguiu viver em Babilônia influenciado pelo céu e não por Babilônia. Que é o desafio, né, da gente hoje em dia. Eu queria que o senhor falasse isso, sobre viver nesta terra, mas sob a influência do céu. O senhor me fez reportar agora, ao passado, uma das lições do missionário Eurico Baxter. Pois não. Ele disse que o peixe, ele vive no mar, e quando você retira ele para que vai tratá-lo, você vê que ele é insosso. Pastor, isso é bom repetir, para fixar. Repita, por favor, pastor. O missionário Eurico Baxter, né? Ele chegou a dizer numa das revistas de escola dominical que o peixe ele vive no oceano, no mar, e o mais salgado. Né? Mas quando você tira ele está insosso. Está insosso. Ele não se contamina com o sal do mar. É interessante. Assim, Daniel, ele foi preservado exatamente por causa disso, porque a influência, que você disse aqui, de Jerusalém, foi tão forte na sua vida que não tinha como ele negociar. Porque, assim, equiparando os valores de Jerusalém e os de Babilônia, não tinha nada a ver, porque ele preservava a sua lealdade a Deus. Então, Deus para ele não era simplesmente um mito, não era uma invenção, era uma pessoa. Era uma pessoa. E essa pessoa com quem ele se relacionava. Porque para um jovem tomar uma decisão de não se contaminar a partir de pequenas coisas, como questão de alimento, é questão de comida. Né? Era a comida que era oferecida ao rei, foi colocada para ele. Um cara vem cativo, vem prisioneiro. Né? Jovem, né? Eu fui jovem, nós fomos jovens, a gente sabe que jovem gosta de comer.
E comida e aquelas comidas do rei. Do rei. Então... Pastor, na lição número 1, que foi abordada aqui, se falou sobre os encantos de Babilônia. Há uma expressão na lição que fala sobre os encantos de Babilônia. Os encantos de Babilônia não seduziram o jovem Daniel. De forma alguma, né? E aí a gente até lembrou do hino da harpa, né? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória dela. Então, eu vou repetir, porque eu achei muito bonito esse tema. Eu queria que os senhores abordassem aqui para os nossos irmãos. O que seriam os encantos de Babilônia que tentam nos tirar dos encantos do céu? A começar, pastor, do nome que lhe foi dado lá, né? Do nome. Belsazar, que era protegido por Bel. Mas se vê durante todo o livro que para ele isso não existiu. Ele vivia sob a dependência do Deus de Israel. Né? E, pastor, é interessante observar uma coisa. O senhor falou uma coisa muito interessante, que isso foi percebido, se percebe na leitura do livro de Daniel. Quando Deus se refere a Daniel, não chama ele de Belsazar. Não. E quando Daniel se refere a ele mesmo, ele se chama Daniel. Quem chama ele de Belsazar são os babilônicos. Exatamente. Ele nunca foi Belsazar para ele mesmo. Não. E muito menos para Deus. Exatamente. Para Deus ele sempre foi Daniel. E para Daniel era Daniel. Era Daniel. Interessante isso, né? Eu vi aqui na lição, ele diz assim: desde a sua chegada em Babilônia, houve uma tentativa de aculturar ou moldar o jovem hebreu à cultura dos caldeus. Né? Quer dizer, houve uma tentativa de mudar, assim como hoje a gente vê que o mundo hoje, o conceito do mundo é tentar mudar a vida do cristão. Ou seja, porque o cristão ele vem na contramão, né? Nosso pastor Vailton, ele sempre enfatiza isso, né? Vem na contramão, o curso vai de encontro ao curso do rio, né? É verdade. O rio vem e a gente vai na contramão. Na contramão. É por isso que incomoda, porque os valores do cristão, a vida, a postura, o esforço para viver uma vida de honestidade, de pureza, de santidade, isso expõe a malignidade que está no coração daquele que não conhece a Cristo. Então existe uma revolta, porque a pessoa vive no pecado e quando a luz chega, revela a podridão, a imundícia. Aí, por isso que se revoltam contra e aí o apóstolo Pedro diz: não se surpreenda quando eles estranharem que você não corre no ritmo deles. Na mesma direção. Aí Jesus disse: se o mundo vos aborrece, agradeçam, né? Porque estão vendo você diferente, agindo de forma diferente. Infelizmente, às vezes, um crente, no momento de fraqueza, ele se sente até inferior, né? Mas, na verdade, deveria sentir-se muito feliz. É verdade. Muito honrado e abençoado. Eu disse aqui, a princípio, pastor, que assim, Daniel, ele foi exatamente o que Deus esperava da nação de Israel. Porque Deus disse assim: separei-vos dos povos para serdes meus. Que foi uma das causas pelas quais Deus, ele formou um povo para levar para Canaã, porque aquelas nações que viviam em Canaã viviam uma vida de pecado, de prostituição, de cultos, prostituição, matando as crianças, oferecendo a Deus, e toda aquela imundícia que vivia. Tanto é que no livro de Levítico a gente vê Deus determinando como deveria ser a postura, a vida de santidade dos israelitas, e Daniel ele consegue viver esse padrão de vida que Deus projetou. Exato. E fazer com que os demais povos conhecessem a Deus, né? É lindo ver em ocasiões ali os reis glorificando o Deus de Daniel. O Deus de Daniel. Aí o que Israel não foi sacerdócio para o mundo, Israel conseguiu. Daniel conseguiu ser. Babilônia nunca conseguiu fazer com que Daniel se parecesse com Babilônia. Não conseguiu. Ele nunca foi parecido com Babilônia. Ele viveu por décadas em Babilônia sem se parecer com Babilônia. A gente vê, pastor, tanto na interpretação do sonho, quando ele interpreta o sonho para Nabucodonosor, Nabucodonosor promete dar riquezas a ele. Isso. O próprio filho Belsazar, né? É verdade. E quando ele interpreta, quando ele consegue decifrar, né? A escritura da mão, ele quer enriquecer ele. Ele fala: isso aqui eu não quero nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com isso, não. Eu não me encanto com essas coisas. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Querem me encantar, São vãos terrestres e esplendores. É interessante isso. Daniel nunca ficou, nunca se aculturou a Babilônia. Aculturou, nunca. Ele permaneceu como um habitante de Jerusalém, mesmo morando em Babilônia. É o desafio da gente hoje, nosso né? desafio. Porque a gente hoje percebe assim,
muitos cristãos querendo dar uma melhorada para ficar um pouquinho mais parecido com o mundo, para não ficar tão estranho. E com uma suposta ideia, pastor, de uma ideia, posso dizer assim, de tentar se parecer para poder trazê-lo para perto da gente, para tentar ganhá-lo. Pois é, então pastor, tenta se aculturar ao mundo para tentar trazer o camarada para dentro da igreja. Isso não funciona. Nunca funcionou. Não funciona. Não funcionou. Você deixar de ser sal, você deixar de ser luz, pretendendo mudar a vida de outro, não vai. Você perde o foco, você perde o propósito. Isso. A lição diz que Daniel, ele conseguiu isso porque ele não cedeu em seu coração. Não foi só uma questão exterior. Não. Não é que Daniel criou um personagem. Não. Ele não era um personagem. Não. Ele era Daniel de verdade. Era genuíno. A sua decisão começou no coração. E Ele Daniel era original, né? assentou no seu coração não se contaminar. E depois que ele assentou isso no coração, ele pôde vencer Babilônia. Vencer. Ele nunca venceria a Babilônia, pastor, eu queria que o senhor comentasse isso. Ele nunca venceria a Babilônia se a decisão não partisse do coração. Se ele fosse lutar com as suas armas, com a influência, com a sua sabedoria, né? com o seu conhecimento acadêmico, ele poderia viver ali driblando a situação. Folgadamente. Né? Mas ele não, ele tomou uma decisão no coração. Ele chegou em Babilônia e falou assim: isso aqui não é meu lugar, isso aqui não é minha terra, esses costumes não são meus, então eu vou viver de acordo com o que eu aprendi. A decisão começou no coração, porque a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? Esse coração, essa decisão no coração é muito importante, né, pastor? Porque se ele pusesse Babilônia no coração, ele não teria como lutar contra ela ou contra o que ela tinha, né? Foi o que levou a mulher de Ló a olhar para trás, né? Exatamente. O coração dela ficou em Sodoma. Exatamente. Estava em Sodoma. Então, Babilônia não conquistou o coração. Não conquistou, como você já falou, ele não pôs Babilônia no coração, né? O coração dele continuou sendo judeu, servo do Deus vivo. É verdade. Não Belsazar, mas Daniel, no coração. Se a nossa fé não estiver no coração, nós também não triunfaremos nesses dias. E pastor, eu achei interessante aqui na lição, porque diz assim: antes de tudo, Daniel manteve o propósito, ou seja, manter esse propósito requer vigilância, né? E também requer coragem, porque ele arriscou a vida dele. Você vê que o próprio eunuco, o chefe dos eunucos, né, quando disse assim: rapaz, quando ele lançou a proposta de comer legumes, quando vocês forem se apresentar diante do rei, que o rei vê que vocês estão mais desnutridos do que vai sobrar para mim. É Ele disse verdade. assim: não faz um teste. Glória a Deus. Aí eu observo uma coisa interessante: quando você firma um propósito de ser fiel a Deus, Deus ele providenciará meios para que o propósito seja realizado. Ou seja, não precisa você ter medo Ele vai de ser retaliado. Retaliado, desprezado, perseguido. De forma alguma não precisa ter medo, porque observe que o texto diz assim: e Deus deu graça. Deu graça. Deus deu graça diante do chefe dos eunucos. Então, quando o crente ele firma um propósito de ser fiel a Deus, Deus providencia meios para que esse propósito seja realizado. O Senhor me fez lembrar de uma expressão do apóstolo Paulo, né? Ele dizendo: eu prossigo para o alvo. O propósito. Pastor, quanto faríamos mais se fôssemos mais o que se mantém focados, né? É que Daniel, pastor, ele preservou a fonte de tudo. Porque quando ele preserva o coração, quando o Babilônia não ganha o coração de Daniel, não ganha os olhos. Não ganha o corpo, não ganha os hábitos. A lição diz isso aqui: o intento de Satanás é mudar nosso coração. Isso. Porque se ele mudar o nosso coração, ele muda as intenções, os propósitos, as preferências, os desejos, o comportamento, né? A conduta. Se a gente mantém o coração, o coração focado no que Deus quer, então as demais sequência natural que as demais coisas nos acompanhem. Se muda a fonte, se o coração é conquistado, e é por isso que Satanás não pode conquistar o nosso coração. Se ele conquista o coração, ele conquista todo o terreno. A lição pôs aqui, né? Provérbios 4:23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração. E o que fez com que o diabo não tivesse acesso ao seu coração era que ele valorizava a comunhão com Deus. Porque quanto mais perto de Deus,
mais desejo você terá de estar mais perto. Né? Ou seja, quanto mais você se aproxima, mais Deus chega. Chegar-vos a Deus e chegará a vós. E quanto mais de Deus, menos do mundo. Menos do mundo. Né? E se tornará mais indomável diante dos ataques do mundo. Né? Você prestou atenção na palavra, né? Mais de Deus, menos do mundo. Glória a Deus. Esse foi só o primeiro tópico, tá? Nós estamos já concluindo esse bloco, essa primeira parte do programa. Daqui a pouco nós vamos retomar o estudo, né? E nós vamos falar sobre preservando o Espírito Santo na vida. Nós vamos aprender que Daniel sempre se manteve, né, sob a dependência do Espírito Santo e perseverando na esperança. E aí vamos fazer um paralelo entre essa esperança que Daniel tinha no agir de Deus em relação à nação de Israel com a nossa vida, porque nós também temos a esperança, cremos de que o Senhor está no controle das nossas vidas até que um dia estejamos com Ele. Daqui a pouco a gente volta, fique aí, é rapidinho, daqui a pouco tem mais para a gente aprender da palavra do Senhor. Voltamos ao nosso programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Hoje estamos abordando a lição número 7, o propósito de perseverar até o fim. É a nossa última lição, estamos terminando a temporada 2024. Se Jesus não voltar, ano que vem estaremos com a temporada já 2025. Mas vamos concluir a análise da lição de número 7, que tem como tema o propósito de perseverar até o fim. Já analisamos no primeiro bloco a preservação do caráter e agora vamos abordar sobre preservar o espírito e preservar a esperança. Estou aqui com o pastor Jefferson Aleluia, pastor Walter Rabelo, e eles estão nos ajudando aqui na compreensão da lição de número 7 do nosso Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Só lembrando a você, tá? Lembrando sempre que este programa ele é realizado para te dar um panorama, uma compreensão geral, uma visão geral, mas não é para você ficar em casa, tá? É para você ir para o templo, participar todos os dias do simpósio de doutrinas que vai acontecer aí na área, aí na filial e até aí no campo missionário, tá bem? Não esqueça disso, isso aqui é só um aperitivo, mas Deus tem muito mais para você durante os dias do simpósio. Deus tem um encontro marcado com você e com a sua família. Pastor Jefferson Aleluia, por diversas vezes encontramos na Bíblia, no livro do profeta Daniel, menções a um espírito excelente que havia em Daniel. E ele sempre reconheceu que o conhecimento, que o entendimento, que a ciência, que as visões, que as revelações não eram fruto da sua inteligência, né? Não eram fruto de si mesmo, ele sempre atribuía a Deus. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Espírito Santo na vida do profeta Daniel. Como que a gente pode perceber que o Espírito Santo estava aí regendo, guiando, atuando na vida do servo do Senhor? A própria lição aqui, pastor, ele diz uma coisa interessante. Diz que ele reconhecia que era a presença divina operando no seu viver, né? Que o capacitava a ser a ter esse espírito excelente, né? A ser tão sábio, esse espírito excelente que o texto fala é um reflexo da comunhão que ele desenvolveu com Deus ao longo dos anos, né? E eu achei interessante aqui o tópico, ele diz assim, preservando, né? Dando a ideia de que está acontecendo. Isso. Né? Ou seja, era algo contínuo. Porque se você passa apenas um período na sua vida e relaxa nessa preservação da comunhão, na busca, né? Na busca contínua, constante. Eu achei interessante aqui no segundo subtópico, aqui no primeiro subtópico diz assim, ele buscou viver com o Espírito Santo. Ele buscou viver com o Espírito Santo. Aí aqui diz assim, Daniel era um homem de oração, apegado à palavra de Deus e de grande sensibilidade espiritual. Esses fatores atraíam a presença do Senhor. Então, o relacionamento que Daniel desenvolve com o Espírito Santo é interessante porque vem através do estudo da palavra de Deus, claro, né? Porque, claro. Nós aprendemos que a Bíblia ela foi escrita pelo menos com 2 propósitos, né? Inclusive até aprendemos agora há pouco
no encontro com os professores discipulados, né? Sim, pois não. E os 2 propósitos pelos quais a Bíblia foi escrita, primeiro foi para conhecermos a Deus e segundo para conhecermos a vontade de Deus, né? Então, Daniel, ele conhecia Deus e conheceu a vontade de Deus através do estudo das Escrituras. Ele era um homem apegado aos livros. Você vê que já no capítulo 9, já com a idade já bem avançada, para lá de 80 anos, ele ainda conservava, ou seja, não foi alguém que eu já conheço, já li a Bíblia, não, era alguém que preservava, né? Que nunca desleixou. Nunca desleixou. E é interessante aqui que diz assim, e de grande sensibilidade espiritual. Nós tivemos aí o Projeferas, esse mês agora de janeiro, né? Passou, e eu achei interessante o tema que foi abordado, o tema geral, que diz assim, jovens atentos à voz de Deus. Então, Daniel era alguém atento à voz de Deus. Isso. Tanto é que quando ele percebe que os 70 anos que profetizou Jeremias já está afindando, então ele vai buscar, e quando ele percebe que, então ele vai começar a buscar a Deus. Verdade. Era alguém que estava atento à voz de Deus. Antenado. Então, antenado, ele prestava atenção. Em sintonia. Era sensível à voz do Espírito Santo. Sem cortar o seu raciocínio, que inclusive ele vai orar usando a Bíblia. A Bíblia. Ele vai usar ali, Senhor, tu disseste, tu falaste e tal. É lindo. Que é um recurso para os dias atuais. Sim. Essa geração, né, mais jovem precisa aprender. É isso com os mais antigos. Orar a Bíblia. Orar a Bíblia. Isso é um recurso espiritual maravilhoso que aprendemos, né, com os nossos pais, que não pode ser perdido. Isso é um recurso. E esse orar a Bíblia é interessante porque o Espírito Santo ele vai trazendo luz. Você vê que o salmista no Salmo 119 diz, vendo os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Né? As maravilhas da tua lei. Então a gente vê que essa sensibilidade, essa comunhão que ele manteve com o Espírito Santo é que o tornou diferente. É o que tornou ele a ter esse espírito excelente. Ele se destacava entre os demais, né, por conta disso. E outra coisa que é interessante aqui, não sei se eu vou adiantar aqui, mas ele... Não, por favor, pastor. Esse modo de vida que ele desenvolveu com o Espírito Santo proporcionou alegria em Deus. Alegria em Deus. Alegria em Deus. Verdade. Deus se alegra quando o crente, ele mantém essa comunhão através da leitura, da palavra, atento à sua voz. Porque às vezes Deus fala de muitas formas e de muitas maneiras, né? E então a gente percebe que essa vida de santidade, aqui no segundo tópico, diz assim, sua vida de santidade resultou em achar graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, quando o Senhor se alegra por nossas ações, Ele nos dá força. Nos dá força. Ou seja, o prazer que a gente provoca em Deus é tão grande que Deus ele não economiza, ele derrama mesmo, ele se doa para o crente. E a gente vê Deus se doando para Daniel, Deus abrindo os olhos do entendimento, Deus trazendo revelações, compreensão das coisas nele, né? Que vai acontecer lá na frente. Se vê nele o cumprimento da palavra através de Amós, quando ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva é certa a sua saída. Né? É precioso. E Daniel tirava proveito disso. Né? Ele se aproximava, ele ia contra ventos e marés. Né? Pastor, tem alguém em casa, ou algumas pessoas em casa, que estão olhando aqui para a gente agora e estão dizendo assim, esse Espírito excelente que havia em Daniel não era o Espírito Santo. Isso é uma conclusão que a gente tem, não muito difícil de entender. Que esse Espírito excelente era suas ações, sua forma, seu caráter. Agora, não se pode negar que a presença do Espírito Santo na vida de Daniel superou as suas virtudes. Superou. Né? As suas habilidades. Então, a gente não pode desassociar. Não. Né? A presença do Espírito Santo que resulta nesse Espírito excelente que havia no homem de Deus. Podemos traçar um paralelo com o que lá Paulo escrevendo aos Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. Então, a predisposição nele, a sua forma de ser, o seu jeito, a sua seriedade com as coisas de Deus, enfim, então fazem com que ele seja visto como uma pessoa de um espírito excelente. Uma pessoa que se destacava. Claro. Agora, como resultado do Espírito Santo nele. Claro. Porque, dito de passagem, Daniel, como Tiago falando de Elias, ele diz ele era sujeito
as mesmas paixões, né? Então Daniel não era diferente. Agora, ele pôs no seu coração viver com Deus, em comunhão com Deus, a sua palavra, tornava-o então uma pessoa de um espírito excelente. Agora, pela sua determinação, o Espírito Santo chega a qualquer um e controla a sua vida, suas ações, e fazia dele um destaque, né? Pastor Jefferson tocou num ponto importante que está aqui na lição, que era a alegria que havia no coração de Deus pelo comportamento do seu servo. E é um desafio, pastor, né? Eu fiquei pensando aqui quando o senhor falou, meu Deus, será que as minhas ações alegram a Deus? Será que o meu modo de viver, de falar, de agir, de pensar, de sentir, é um desafio, não alegrar o coração de Deus? Pastor, quando eu estava vindo para cá, né, eu fui dar uma olhada no podcast passado sobre a comunhão. Pois não. E eu estava ouvindo exatamente eu, o senhor e o pastor Walter conversando, e o pastor Walter ele fez menção de um marido que usava um perfume e ele não gostava muito, mas como a esposa gostava, e durante muitos anos de casado, ele usava, mas para agradar a ela. Para agradar a ela. Então, assim, vai exigir um certo sacrifício. Por quê? Porque nós temos vontade própria. Nós não somos alienados do mundo. Mas como nós desenvolvemos uma amizade com Deus, ou seja, então a gente às vezes renuncia, a gente abre mão, né, daquilo que muitas vezes nós sentimos. Que nos é atrativo, né? Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse assim, quem quiser quer ganhar a sua vida, perder lá. E a vida aí está ligada também ao desejo, né? Então, às vezes você tem que abrir mão, você tem que renunciar. Paulo disse assim, o que para mim era ganho, eu reportei por perda. Pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ou seja, o conhecimento de Cristo para Paulo superava, era maior. Quando ele, não, vale a pena renunciar aqui para ganhar aqui, né? Então a gente vê que Daniel, ele sacrificou-se para obedecer a Deus, e Deus ele se alegrou com isso. Por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar, não apenas no primeiro lugar, mas como no centro da sua vida. No centro da sua vida. Então, quando o crente ele coloca Deus no centro da sua vida, isso alegra o coração de Deus. Não tem como, né? A lição faz uma... O senhor fala... Não, por favor, pastor. Depois o pastor Gerson falando, é que a Bíblia é a Bíblia, né? E lembrando do apóstolo Paulo, quando ele dizia, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É um desafio. É um desafio. Aí lembramos de Davi, o rei, quando teve aquela queda, ele sentiu a tristeza do Espírito, né? E aí no Salmo 51, quando ele diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retire. Ele perdeu. Ele sentiu a tristeza do Espírito pela sua ação, né? E aí ele diz, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não deixe de ficar alegre comigo. Não se entristeça comigo. Não se entristeça. E Daniel conseguiu preservar, pastor, manter toda acesa. A gente já volta sobre esse tema, porque é o próximo ponto aqui, mas só fazer uma menção aqui do que a lição nos diz. Jesus disse a Nicodemos que o vento, que é um símbolo do Espírito, ele se move, ele sopra. Se soprar aqui é se mover. Onde quer. E a expressão significa quando tem prazer. Então a gente poderia traduzir esse versículo assim, o Espírito ele se move quando ele está feliz. Se o Espírito está feliz, ele se move. Aí a lição diz, uma vida que alegra ao Consolador resulta em suas operações. Porque se o Espírito Santo está feliz, ele se move. Ele batiza, ele renova, ele enche, ele usa. E aí chegamos ao próximo subtópico da lição, que diz que Daniel não suprimiu o poder do Espírito Santo. E estamos vivendo um tempo hoje, pastor, perigoso. Muito. A gente às vezes tem a impressão, eu não me rendo a isso, mas penso, dá a impressão às vezes que o Espírito Santo não está atuando de forma tão intensa como antes. Mas ele está. Ele está. Ele continua batizando, ele continua chamando, ele continua capacitando. Mas estamos vivendo um tempo em que as pessoas, se não tiverem cuidado, vão, como disse o Senhor, entristecer o Espírito Santo. E a lição fala sobre extinguir. E a recomendação do apóstolo Paulo é, não extingais o Espírito, que
que significa não abafe, não suprima, não sufoque, não apague o fogo. Não cale a voz do Espírito. Não cale a voz do Espírito. Pastor, hoje, nos dias atuais, quais são as coisas que suprimem, que calam a voz do Espírito? Ele quer falar mais. Ele continua fazendo, ele quer fazer mais. Quais são os perigos que o cristão enfrenta que podem suprimir, abafar a voz do Espírito Santo na sua vida? No domingo, um desses domingos aí, onde cooperamos com o nosso pastor, depois do culto iniciado, os hinos congregacionais, então eu me dirigi à igreja ali e disse para os irmãos que se tinha alguém que tinha ido assistir o culto, fez uma boa coisa, mas melhor é ir cultuar. Nós estamos vivendo uma geração do entretenimento e há muitos crentes confundindo entretenimento com a ação do Espírito. O entretenimento, depois que termina a programação e tal, fica só na lembrança, a vida segue igual. Mas a ação do Espírito, primeiro, ela traz contrição. Aquele desejo de agradar mais a Deus, de fugir mais do mundo, dedicar-se mais a Ele. Nós estamos vivendo esse tempo, mas como o senhor já falou, é um pedido do apóstolo, né? Aqui na palavra, não apague Ele, dê liberdade a Ele, deixa Ele aparecer, né? Deixa Ele revelar-se. Como é que a gente faz para agradar mais o Espírito Santo no culto, por exemplo, cantando o que Ele gosta? Porque às vezes a gente canta, talvez Ele nem goste, né? E aí entra, pastor, a himnologia atual, que muitas vezes nós vemos em algumas letras que não tem fundamento bíblico. Não o exalta? Não o exalta. Não o exalta. O alvo é o homem, não Deus. A postura no culto. Isso. A atenção à palavra, os hinos que cantamos, a glorificação, são coisas que atraem a presença do Espírito Santo. Né? E o coração, né, pastor, está de acordo com a voz, né, com aquilo que se fala, né? Coração. Porque Deus chegou a dizer ao povo de Israel, através do profeta Isaías, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu acho interessante que quando perguntaram a João Batista, tu és o Cristo? Ele disse, não sou. Tu és profeta? Ele disse, não sou. Quem tu és? Ele disse, eu sou a voz que clama. Ou seja, a voz está relacionada ao ser e eu sei a voz. Não tem como separar um do outro. Então aquilo que eu canto deve ser aquilo que eu sou, deve ser o resultado do meu caráter, da minha comunhão com Deus. Então, quando Deus ele é prioridade na minha vida, então a história muda, né? Porque eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou cultuando, porque eu estou querendo agradá-lo, vivo para agradar a Deus. O Senhor Jesus, ele disse assim, é um dos requisitos, me parece que foi João, capítulo 8, versículo 29, me chegou agora à memória. Pois não, pastor. Eu gostaria de ler aqui o texto só para corroborar com os irmãos, ou também para não fazer a citação errada, né? Ele diz assim, 8:29 de João, ele diz assim, e aquele que me enviou está comigo, o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Sempre que lhe agrada. Então, o propósito é esse, né? O propósito de preservar a comunhão com o Espírito Santo é procurar sempre agradar a Deus. E o propósito de Deus em agradá-lo já está revelado nas Escrituras. Está revelado, né? Então a gente aprende que Daniel nunca suprimiu a presença, o poder, a influência do Espírito Santo em sua vida. Falamos aqui no intervalo de que Daniel chegou aos 80 anos forte, firme. E aí fizemos até menção de servos de Deus, né? Que já estiveram entre nós, que chegaram nessa idade. Isso. Né? E tivemos o privilégio de vê-los atuando. De viver um pouco com eles e vê-los assim. Né? A gente poderia mencionar alguns, claro. Podemos. Pastor José Leôncio da Silva, pastor João Fernandes, pastor Dário Tavares, pastor Jair Guerra, pastor Amaro Maria, meu Deus, a lista é grande. Pastor Adêmis Nogueira, tantos homens de Deus, né? Os homens de Deus. Que nos ensinaram a chegar, a viver e a chegar numa fase mais avançada da vida, mas preservando íntimos de Deus, o caráter, a fé, a presença do Espírito Santo na vida. A lição diz, pastor, que
a indiferença, que o pecado abafa o fogo do Espírito, é claro, apaga o fogo do Espírito, e a indiferença impede a atuação do Espírito Santo. E a indiferença que a lição nos menciona é que, se a gente não busca, se a gente desconhece, ou é indiferente ao fogo do Espírito Santo, nós limitamos a sua atuação. Não é que o Espírito Santo é limitado, não é? O Espírito Santo tem uma fonte limitada, mas se não há busca... Mas ele quer atenção, né? Se há um desconhecimento ou uma indiferença ao que ele faz, a gente pode limitar a sua atuação, ou não. E na lição está aqui o texto justamente de Atos 19, que eu acho interessante a resposta dos irmãos ali em Éfeso ao apóstolo, quando perguntou se eles já haviam recebido o Espírito, e eles dizem, nós sequer sabemos. A falta do conhecimento. A falta do conhecimento. Não era nem a falta da busca ali. Eu estava, enquanto o senhor comentava, eu estava pensando numa reunião, uma sala que de vez em quando acontece, alguém quer falar, mas tem outros que estão focados em outra coisa, a pessoa vai, mas não tem espaço, e vai de novo e não tem espaço. Às vezes, até em nossos cultos, parece que o Espírito Santo fica assim, né? Ei, mas eu não dou atenção. E aí ele chega de novo e eu não dou atenção. E ele quer. Ele quer. O saudoso evangelista Amós Batista uma vez falou, lá em Nova Descoberta, de que Jesus rege o canto congregacional. E ele disse que quando Jesus está na igreja, ele rege o que a gente canta. E aí Jesus vai reger a gente não fala dele. Meu Deus. Né? Ele fica feliz quando a gente fala, né? Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, acho que ele tem prazer em reger. Mas quando a gente fica falando da gente mesmo, né? Vou pisar, vou subir, vou abrir, vou fazer... a gente termina limitando o agir de Deus na nossa vida. O senhor falou aqui uma coisa interessante, a indiferença impede a atuação do Espírito, por exemplo, a falta da busca, o desconhecimento. Ou seja, se você não conhece, você não tem como tomar posse, você não tem como desejar, você não tem como... e muita gente está desconhecendo. É por isso que o ensino da palavra é importante. Isso. É por isso que os irmãos que estão participando desse simpósio, é importante estar participando deste simpósio, estar no culto de doutrina, estar numa escola, na classe de escola bíblica dominical, porque ali você levar vai... as crianças ao ciclo de oração. Levar as crianças ao ciclo de oração, porque ali você vai aprender o que você não aprenderia sozinho. É verdade. Né? Aí o que acontece? Então o conhecimento, ele gera tanto segurança, como também ele provoca um desejo. O desejo. O senhor agora me fez lembrar, e voltamos a uma declaração que o pastor José já fez, que o Espírito continua atuando. É verdade. É uma sensação que às vezes sentimos que não, mas ele continua aí atuando. Mas percebemos que há muitos crentes que parece que não lembram que Jesus disse, enviarei o outro Consolador. Ele veio, ele está aqui. E é preciso. Pastor, o senhor me fez lembrar, eu até não sei, acho que eu falei com o pastor José, eu estive lendo, me parece um dos livros de Mike Pierman, o livro do Atos dos Apóstolos. Sim. Aí ele faz uma observação interessante, ele diz assim, quando Jesus ele disse que iria enviar o Consolador, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, tal, e sereis testemunha. Aí depois de sair, ele disse que o Senhor veio e uma nuvem veio e o levou, né? E os discípulos ficaram olhando enquanto ele subia. Aí o escritor, ele chegou a dizer assim, o que teria passado na cabeça dos discípulos? Será que eles pensaram assim, que Consolador deve ser esse que teve que o nosso mestre ir para poder ele vir? Como será esse Consolador? Como será? Como será ele? Porque para ele vir, o mestre teve que ir. Então, veja que coisa interessante. Criou uma expectativa tremenda. Uma expectativa, né? E a importância, o valor, a grandeza, a sublimidade desse Consolador que viria. É algo extraordinário, né? Pastores, aleluia. Temos, creio que 5 minutinhos para a gente concluir a lição. Meu Deus. E aí temos o terceiro tópico que fala sobre perseverando a esperança. A gente não tem tempo para, com minúcias, tratar desse tópico, mas eu queria só pedir para que cada um dos senhores falasse sobre a esperança que Daniel tinha no seu coração, e é um paralelo com a esperança que cada salvo tem hoje em relação à sua vida e à vinda de Jesus. Porque Daniel, ele, durante toda a sua vida, ele creu em um Deus que controlava todas as coisas. Ele disse, não, Deus está no controle. Né?
E a gente está vendo o tempo que a gente precisa crer nisso. Deus está no controle. Depois ele disse assim, o que Deus prometeu a Israel vai cumprir. Então ele manteve a sua esperança em relação a Israel. E aí, isso se reporta a gente, porque como igreja, também temos certeza absoluta que o que Deus falou em relação à igreja vai se cumprir. E na nossa vida como salvo, de forma particular, mantemos a esperança de que Deus vai cumprir toda a sua palavra em nossa vida. Esperança é o tema final e eu queria que os pastores, cada um, falassem um pouquinho sobre esta realidade, viver como Daniel viveu, viver crendo na esperança, viver sob uma esperança. Pastor Walter. Pastor, esse tópico aqui é tremendo. E eu lendo a lição e pensando na vinda para cá, que privilégio Deus deu a Daniel de ver. Veja aquela revelação das 70 semanas. Pois não. Em relação a Israel, a igreja e tal. Deus disse tudo para ele. Deus mostrou tudo para ele e ele continuou crendo nisso, também entendendo que ele mesmo não veria aqui cumprimentos disso, mas crendo. E por isso entra o texto, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, mas te levantarás na tua sorte no fim dos dias. Mas aí o ser celestial disse, mas a visão é para muitos dias. Alcança a gente. Aí somos nós aqui, né? Às vezes eu tenho pensado assim, eu vou ver cumprimento de todas as promessas para a minha família, para a igreja, falando aqui, né? Essa dimensão. Não. A Bíblia fala que muitos profetas viram de longe. E morreram crendo. Morreram na esperança. Mas ainda que eu tenha a consciência de que não verei todos os cumprimentos aqui, eu não posso deixar de dizer que creio. Tudo vai se cumprir. Vai se cumprir. Pastor, eu resumiria esse tópico com uma palavra que Paulo disse a Timóteo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, o que fez com que Daniel preservasse a esperança era o conhecimento do Deus que é fiel em cumprir com a sua palavra. E eu fui pesquisar a palavra confiança, porque aqui na lição diz assim, esperança é expectativa, mas no sentido cristão, é uma espera com regozijo e confiança. Aí eu fui ver a palavra confiança, bem simples, diz assim, confiança, resumindo, é acreditar na sinceridade de alguém. Então, Daniel, ele não apenas cria em Deus, mas ele conhecia Deus. Porque não foi somente questão, foram visões que Deus deu a ele, mas também houve manifestação da presença visível do anjo que tocou nele, do anjo que falou com ele. Quando ele disse que viu aquele ser celestial, ele caiu como que... abusar um pouquinho do tempo, mas está aqui. É José dizendo aos irmãos dele, olha, venham cá. Deus vai visitar vocês. Deus vai visitar. E quando ele visitar e tirar vocês daqui, levem meus ossos, né? Deus vai cumprir. Deus vai fazer. Aleluia. Pastor, eu sei que já estourou, mas é porque o pastor Walter falou do muito amado, e ficou aqui no meu coração uma palavra assim. Entregue. É porque é o seguinte, a gente vê que o que levou Daniel a ser amado até o fim, porque ele está dentro da esperança. Deus o amou e o preservou em Babilônia, não é? Aí eu fiquei pensando aqui no Salmo 91, versículo 14, porque na versão atualizada, corrigida, diz assim, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Mas a versão atualizada, ela diz assim, porque ele se apegou a mim com amor. Então, o que leva Daniel a preservar a esperança é que ele se apegou a Deus com amor. E esse apego por amor a Deus foi algo tão extraordinário que Deus disse assim, eu o livrarei. Glória a Deus. Pô-lo no alto retiro porque conheceu o meu nome. Dê um glória a Deus aí em casa. Glória a Jesus. Pastor Walter, pastor Jefferson, 30 segundinhos para que os senhores... Agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente, pela honra, a bênção de estar aqui, ajudando, ladeando, né, o pastor Jefferson. Saudação a toda a área 24, a família, aos irmãos que nos acompanharam com tanto carinho em oração também. Deus abençoe. Grato, pastor José. Pastor, aleluia. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, ao pastor Josiel, a produção da Rede Brasil,
aos irmãos que até agora estão com essa paciência nos ouvindo aqui. Sim. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Receba a gratidão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, nosso pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves, a você e sua família que esteve acompanhando o programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, temporada 2024. Pai bendito, nós te damos graças, nós te adoramos, nós te agradecemos por tudo. Aplique em nossos corações a tua palavra, sim, para que melhor possamos te servir e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Te damos graças, Senhor, em nome do nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe. Amém. Obrigado pela sua companhia e continue acompanhando a Rede Brasil sempre.